Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. Esse vídeo, ele vai ser uma continuidade do vídeo anterior sobre feridas emocionais. Então, se você ainda não viu, eu deixo esse convite para que você olhe o vídeo sobre as feridas e também o anterior sobre os traumas, porque eles ali estão linkados, estão conectados. E por que eu estou fazendo dessa maneira? Para que você tenha um conteúdo, um conhecimento que possa transformar a sua vida. Para mim, o lema da vida é justamente esse: o conhecimento transforma e permite que você, assim como eu, tenha espaço para ter escolhas que sejam mais inteligentes e façam a sua vida fluir. Então, eu tinha falado no vídeo de feridas que eu traria a questão do biotipo predominante em cada uma delas. Mas antes de falar sobre essa questão da predominância para a ferida de rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição, eu quero lembrar que o formato do seu corpo, ele já começa a ser pré-definido lá na gestação. Sim, enquanto a sua mãe estava gestando você, dependendo da situação que ela estava fisicamente, emocionalmente, biologicamente, havia mais entrada de sangue ou até mesmo nutrientes nesse sangue nas fases que nós chamamos de fases embriológicas. Então, algumas pessoas têm uma tendência a ter um corpo que nós chamamos de ectomorfo, outros endomorfo e outros mesomorfo. Ai, o que é isso, Aline? Eu vou mostrar uma imagem, vai ficar mais claro. Mas eu só estou pincelando este conteúdo aqui porque também dentro do meu curso de psicossomática eu falo sobre as camadas embriológicas e também ali as doenças ligadas a elas. Mas aqui eu quero trazer essa primeira lembrança para daí entrar no biotipo das feridas, ok? Vocês vão ver que existe uma base também. Então, vou compartilhar a tela aqui para ficar mais prático. Então, olha só como seriam, então, esses formatos. O ectomorfo significa uma pessoa normalmente esguia, alta, magra, cujas articulações normalmente são mais evidentes. Já o mesomorfo, ele vai ter a camada muscular muito mais distribuída. Não que esse não tenha, certo? Mas o que acontece aqui? Notem que a distribuição fica até mesmo desproporcional. Aqui já é um corpo mais harmonioso, mais proporcional. E o endomorfo, nós sabemos que vem aqui com uma redução nessas camadas musculares e com mais gordura corporal. Todos eles têm gordura, têm músculo. Jamais isso vai ser excluído. Mas é só você observar o seu próprio corpo que você vai ver as evidências de gordura, as evidências de musculatura, e ainda mais se você treina, você vai perceber o quanto você, ali nos resultados do seu treino, da academia, do seu exercício físico, você demora para ter alguns resultados que você gostaria, porque tem uma predominância. Agora, significa que isso não possa ser melhorado? Sim, pode, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? E aí, vamos falar agora do biotipo, porque isso aqui é a base. Todos nós podemos ter, ok? E vem lá, sim, do processo gestacional. Agora, as feridas, lembra que eu falei no vídeo anterior que nós passamos pelo desenvolvimento neuropsicomotor? Isso também vai trazer para nós uma roupagem, por assim dizer, vai mexer nessa base aqui do biotipo. E aí eu vou mostrar aqui outra figura para vocês. Mas eu escolhi uma figura um pouquinho mais divertida. Vou trocar porque eu coloquei em outra apresentação. Então, olha só que interessante. Vai vir com a minha capa aqui.
Feridas emocionais no corpo. Esse é o tema desse vídeo e vamos falar delas. E a figura que eu separei aqui para vocês. Então, olhem só, talvez alguns aqui já identificaram personagens, fica mais fácil, até mesmo para agora trazer aí para vocês. Então, eu vou começar falando do biotipo relacionado à ferida emocional rejeição. Então, nós temos aqui nessa imagem esse biotipo, uma pessoa magra, cujas articulações vão estar mais em evidência, independente da roupa que a pessoa coloque, você percebe ali essa parte esquelética dela e, obviamente, a distribuição de energia fica muito mais aqui na parte da cabeça. Então, você vê, inclusive, uma desproporção nesse sentido, porque fica realmente a cabeça em evidência, os ossos em evidência e a pessoa muito ali magra. Então, esse é o biotipo que nos estudos realizados, como eu citei no começo do vídeo, foi encontrado para essa ferida de rejeição. E lá no vídeo anterior eu comentei que essa ferida é gestacional e ali um pouquinho depois do parto. Então, por que essa pessoa ficou dessa maneira? Porque quando ela passou ali dentro da barriga da mãe algo que foi, eu lembro que eu falo, um susto daquela mãe, ou até mesmo uma rejeição dela por parte da gestação, ou uma rejeição do pai da criança, o que tem acontecido? Acionou naquela mãe o sistema dela de luta e fuga ou congelamento. E aí, o sangue que estava indo bem legal lá no útero foi reduzido. E quando foi reduzido, diminuiu ali para o feto, para o embrião, essa quantidade. Então, ficou gelado, ficou um ambiente hostil, ficou um ambiente desagradável lá dentro. E aí, ele se encolheu, colocou toda a energia para o sistema nervoso, região de cabeça, e se movimentou muito pouco. Então, traz esse biotipo com essas características, ok? Aí nós vamos para o segundo biotipo, falando aqui da parte da ferida do abandono. E aí, a ferida do abandono, ela começa ali, normalmente, até 2 semanas após a gestação e vai até a criança comer comida sólida e um pouquinho antes ali dela engatinhar. E o que vai acontecer? Inclusive, gente, olha só, é a fase onde a criança tem um contato muito grande com o mundo da mãe, ela se entende uma extensão da mãe e ela, inclusive, ela está ali principalmente conhecendo os seus sentidos e também a questão do se alimentar, da sobrevivência como um todo. Então, normalmente, é uma pessoa que tem ali a evidência da parte de gordura corporal, muito abdominal aqui, rosto e braços, e as pernas normalmente tendem a ser mais finas. Então, você vê tanto no biotipo da ferida rejeição quanto do abandono, que sim, tem musculatura, mas é enfraquecida, porque aqui a energia está distribuída com muita clareza na cabeça e aqui em proteger essas regiões aqui que são também importantes, mas ficam ali com a musculatura mais fraca, isso em geral. Então, aqui, esse biotipo. Tem o biotipo também que a pessoa é magra, mas tem uma saliência abdominal, ou seja, ela tem aquela barriga predominante e ela faz o que for e não consegue, às vezes, tirar ali nos seus treinos, na sua alimentação e tudo mais, porque está relacionado com a ferida emocional. Aline, então o meu corpo modifica dependendo da ferida estar aberta, latente, sangrando? Sim, por isso que eu falo que não é fixo. Existem os estudos que fazem uma análise. Eu tenho uma amiga que fez a minha análise corporal e ela falou que eu sou bem proporcional na 5. Olha que interessante. Agora, evidentemente,
eu vou usar o recurso de uma dessas feridas que eu falei no vídeo anterior para me relacionar comigo e com o mundo. Então, de repente, se eu começo a ficar com a ferida do abandono muito evidente, eu vou engordar. Se eu começo a ficar ali muito na rejeição, eu vou ter comportamentos e posso tender a determinados aqui questões visuais que nós vamos ver, não só do biotipo, mas também alterar toda a parte ali dessa mecânica que acontece conosco, certo? Agora eu vou falar, não está na ordem aqui, mas eu vou mostrar para vocês com o mouse do biotipo da terceira ferida emocional, que é a humilhação. Lembra que eu falei que a humilhação é a pessoa que é aquela que você tem força, ela tem força, ela é uma pessoa que você vai pedir as coisas, ela vai fazer com sustentação, ela vai fazer de maneira sólida. Gente, é só olhar para aqui. Isso aqui é sólido, não é? Quando você olha a distribuição da musculatura dessa característica aqui, eu falo desse desenho que eu coloquei, mas se você notar, as pessoas que têm esse biotipo, elas são quadradinhas mesmo. Aqui, se você colocar, tem a parte reta, aqui mais circular, e aqui é praticamente retangular. Vamos corrigir, retangular, olha só. É uma pessoa retangular. E nessa pessoa, você consegue ver uma distribuição mais harmoniosa da musculatura. Então, olha só como tem proporção para sustentação. Essa é uma pessoa, sim, que quando ela vai para a academia e ela treina bem, se alimenta bem, ela tem resultados rápidos e tem baixo ali nível de gordura facilmente, ok? Daí nós vamos para o biotipo da ferida de injustiça. E aqui eu trouxe o Johnny Bravo, que é um desenho que eu assisti quando eu era criança, não sei se existe mais, gente, que você nota o triângulo invertido aqui, principalmente na região de tronco. Também musculatura ali pouco evidente. Esse tronco, esse peito, ele é inflado. Ele não é força muscular. Ele é aquele peito inflado. Tanto que a questão aqui desse biotipo, quando eu aprendi sobre eles e todos eles e fui estudando, é chamado de um corpo camaleão, porque ele consegue, inclusive, ser mais ali flexível nas mudanças para se adaptar do que os outros. Mas, em geral, essa pessoa tem tronco inflado e pernas também sem sustentação, sem pernas finas também, que não dão suporte para ela e para a vida. E aí nós temos o biotipo da traição, que é a quinta ferida emocional. E aí, esse aqui é um exemplo muito clássico, mulher gato, onde nós vemos claramente as curvas, um corpo ali que é curvilíneo, que traz uma simetria, uma harmonia. Inclusive, eu falo assim, é um corpo que naturalmente nos agrada, porque traz uma atração muito visual, e isso o ser humano, ele busca a simetria, ele busca a beleza, que inclusive tem cálculo matemático para a beleza. Então, nesse biotipo, há muito mais dessa evidência. Então, é um corpo que naturalmente nos atrai. E aí tem todas essas curvas, e é muito interessante quando nós também observamos isso. Então, todos nós temos as 5 feridas, e sim, podemos modificar o nosso corpo com o passar dos anos, com a maturidade, com a nossa evolução e assim por diante, ok? Mas eu quis trazer porque esse é um tema que é bastante falado, o pessoal traz, gosta de ouvir, e é uma ferramenta para você se identificar e saber aí também que dor ficou mais latente.
Mas reforço e convido de novo, olhem os vídeos anteriores, o vídeo das feridas em si e também o vídeo do trauma, tá? Porque eu estou falando de um trauma de desenvolvimento. E aí, nós vamos aqui juntar, vou fazer em grupo, as doenças e alguns comportamentos. Bora lá! Algumas das respostas eu trouxe de uma maneira diferente para vocês aí também fazerem as identificações. Lembrando que aqui não é para ficar se rotulando, ficar eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Até porque, para você desenvolver, sair do sofrimento, vir para um recurso, precisa de apoio terapêutico. Rotular é realmente você criar uma resistência ao seu próprio crescimento, certo? Então vamos lá. Algumas das respostas em relação às feridas de rejeição e abandono, vou falar por grupo. Distúrbios alimentares de quaisquer naturezas, qualquer natureza fica melhor. Que aí eu vou falar sobre o quê? Compulsão alimentar, obesidade, anorexia, bulimia e assim por diante. Também os vícios, e lembrando que vícios não são só aqueles ligados, por exemplo, ao consumo de drogas. Sim, eles estão aqui também, mas nós falamos de vícios ali, pornografia, sexo, comida, também as drogas, o álcool, pensamentos obsessivos e outros vícios. Então, ampliem, porque às vezes a pessoa acredita que o único vício é quando a pessoa faz o uso ali de algo para entorpecer. Compras também entram aqui, vícios por compras. E acumuladores e assim por diante. Essas pessoas tendem ali, então, também a ter necessidade de afirmação e aprovação ali de forma constante. Tudo que ela faz é para ser aprovada e para ser ali afirmada, validada, querida, vista e tudo mais. E isso se torna com o tempo patológico, porque é impossível que você ou eu agrademos a qualquer pessoa. Nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós, afinal? Enfim. E normalmente essa pessoa vai fazer o quê? Por ela ter essas necessidades, ela vai buscar preencher o vazio que ela sente nesses aspectos que eu já citei por aqui. Vícios, compras, comidas e afins. E aí, se você pensar, até curso entra aqui, quando a pessoa fica ali querendo comprar curso. É um preenchimento também. Então, notem que é amplo. E aí entram nessa característica da simbiose, que é ali um braço da ciência que mostra a relação de alguns animais em que um depende do outro para sobreviver. Então, por exemplo, existem ali os animais, alguns pássaros que vão, enquanto tem animais pastando, e eles ficam em cima do boi ali, por exemplo, ou de outros nas selvas e tal, se alimentando ali o tempo todo das coisas que estão ali em cima, né, na região do dorso do animal, que tem ali um bichinho, que tem alguma coisa ali que serve para eles. Por isso, o contexto de simbiose para codependência e dependência emocional. Ou seja, é uma pessoa que alimenta-se do que o outro tem para dar e só se retroalimenta do que o outro tem para dar. Então, fica uma coisa assim muito difícil, fica um desequilíbrio muito grande, e aí a gente consegue, inclusive, pensar aqui em muitas doenças. Mas vamos lá. Vou seguir. Para as feridas de humilhação e injustiça, existe uma tendência. Eu sempre vou falar tendência. Olha só como nós temos as 5 feridas, porque talvez você aí tenha se identificado, enquanto você está me ouvindo e vendo os slides, você deve ter se identificado com várias delas. Você vê como tem? Realmente, nós temos todos em graus diferentes, certo? Feridas, então, de humilhação e injustiça.
controle excessivo, perfeccionismo, manipulação, autoritarismo. É uma pessoa que retém. Então, é uma pessoa, inclusive, que vai ter aqui problemas intestinais. Eu vou falar no próximo slide um pouco das doenças em si. É uma pessoa que vai ter dificuldade de expressão e também de agir. E na ferida ali de traição, fica só esse quadrante para ela. São pessoas ali da competição, da perfeição, das relações triangulares. Então, ela sempre quer alguém para fazer alguma coisa que envolva um terceiro dentro das relações que ela tem, dos preconceitos, tem uma distorção da sexualidade, do conceito de sexualidade, e sempre quer ser o primeiro e a pessoa melhor. Então, são respostas aí que nós observamos também. E aí eu vou para propriamente alguns dos distúrbios, respostas somáticas. Gente, eu já citei para vocês, eu tenho um curso de psicossomática online, onde eu ensino anatomia e a fisiologia do corpo e mostro a linguagem da doença, por que que adoece, o que é a emoção atrás de cada uma dessas doenças aqui, por exemplo, mas fazendo ali pelos sistemas do corpo. Porque o corpo, ele vai sim responder a todas essas feridas e outras condições de desorganização emocional que nós vivenciamos. E algumas dessas somatizações vou falar aqui por grupo também. O primeiro grupo, rejeição e abandono, já falei lá. Vícios em geral, não vou repetir. Doenças de pele, dermatite, o que você quiser. Doenças de pele, vitiligo, melasma, e aí escamou, psoríase, tá aqui, ok? Doenças nos 5 sentidos, volta para o tato, pele, portanto também, mas também ali visão, audição, olfato, paladar. Esse povo aqui, gente, é o campeão da alergia. Por quê? O olfato, que tem todo o aparato para nos proteger, está o tempo todo ali sendo atacado. Ali também, se a gente pensar em questão de boca, não só o paladar em si, mas boca em si também. E o pessoal usa óculos, tem problema na visão, nesses sentidos todos, resposta de ferida de rejeição e abandono. Também a pessoa vai ter uma tendência a doenças no trato digestivo alto. O que é isso, Aline? Trato digestivo alto. Eu estou falando aqui de toda a parte superior, como eu falei, boca, dentes, língua, esôfago, até estômago. E aí você vem ali com algumas glândulas ali que vão estar também podendo comprometer o tempo todo, como o próprio fígado ou também ali o pâncreas. Vão ter bastante problema muscular, porque normalmente é uma musculatura mais fraca, como eu falei para vocês, então elas vão ter ali uma tendência mais à dor, desconfortos, problemas articulares, problemas ali de rigidez ou de muita flexibilidade no corpo, por conta também da musculatura ser mais enfraquecida. Também uma tendência ali a ter diabetes e muitos problemas respiratórios. Gente, o pessoal que é campeão em asma e bronquite tá aqui nesse grupo, tá? Então, se você tá com a asma atacada aí, você tá com bronquite atacada, dá uma olhada se você não está se sentindo rejeitado, rejeitada, abandonado, abandonado, ok? E vai na causa disso. Por isso precisa de apoio terapêutico. Por isso que precisa de cuidado aqui no equilíbrio 100, para que você possa, sim, amenizar e cuidar disso. Gente, são algumas das patologias. Eu trouxe assim só realmente para vocês se perceberem as que são mais comuns, justamente para ficar mais prático, certo? E eu repito mesmo, eu sei que você já me conhece. Já o pessoal ali da injustiça e da humilhação vão ter uma tendência a doenças no trato digestivo baixo,
intestino grosso, que é fazer ali o cocô, e também o delgado, um pouco ali do delgado, que é a absorção da nutrição. Então, vão ter ali alguns desconfortos. Síndrome de Crohn, que tem a ver com a síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia, desconfortos ali intestinais estão nessas feridas. Também articulações e músculos. Aqui, justamente porque, no caso ali da humilhação, eles tendem a ter uma musculatura mais forte, podem sobrecarregar a articulação, e para a injustiça, que também é enfraquecida, ele pode querer ali fazer o quê? Tanto a manipulação para poder conseguir sanar a sua dor, que ele vai o quê? Fazer uma distorção nas suas articulações. Aí nós vamos para as artroses, as doenças reumatológicas, as artrites, que vão, inclusive, deformando essas articulações. Esse público aqui, por assim dizer, também faz acidente, gente, como ninguém. Os acidentes, eles têm, sim, origem inconsciente. Existem alguns movimentos que nós temos na vida para nos parar, quando a gente não está dando conta de olhar para a vida, não está sabendo lidar com ela da melhor maneira. Inconscientemente, o sistema nervoso vai achar um meio de você parar, você olhar. Então, você, se é propenso a acidentes, preste atenção no que está acontecendo com você. O seu corpo está te dando uma mensagem preciosa, tá? Esse HAS, traduzindo, hipertensão arterial sistêmica, ou como o brasileiro gosta de chamar, pressão alta. Então, pessoas ali com essa ferida mais evidente, ou estando com ela mais evidente, têm tendência à pressão alta. E aí, consequentemente, acidente vascular encefálico, conhecido como derrame, e também aos infartos. É uma tendência ali também, então, a doenças cardiovasculares, certo? E depois, o último, aqui referindo à ferida da traição, é uma tendência também dessa pessoa ter ali problemas no sistema osteomuscular. Então, aí nós estamos falando aí, vocês observaram que todos eles têm, viu como claro que dá para especificar mais, mas aí é uma outra conversa, é um outro vídeo, é um outro estudo que a gente precisa ampliar. Mas tem aqui também sistema osteomuscular, justamente pelo corpo curvilíneo, justamente pela competição, a pessoa ela pode ter uma sobrecarga também nessas regiões e ter um grande impacto. É uma pessoa que tende a ter muita dor de cabeça, enxaquecas e cefaleias, pela aquela questão da autocobrança. Lembra que a pessoa tem a perfeição e a competição? Então, ela se cobra demais. Então, ela tem uma tendência aí a ter esse órgão bastante impactado. Normalmente são pessoas também que têm a vigorexia, que significa distorção da autoimagem. Para elas nunca é suficiente, nunca tá bom. Então elas sempre vão ter que estar retocando, cuidando. E lembra do excesso esconde uma falta? Tá aqui. Então, assim, amor próprio, autoestima, é você zelar por você, ser bonito por dentro e bonito por fora. Nesse caso aqui, é um desequilíbrio muito grande. Aí são pessoas que ficam fazendo, por exemplo, muita cirurgia plástica, muita demanda para a imagem estar impecável, é muita maquiagem, é muita roupa, é muitos cílios, é muito, 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 muito. O que eu quero dizer com isso? Gente, é natural. Todas as pessoas querem estar belas. A beleza faz parte do ser humano. Beleza, verdade e bondade são ali naturais. São coisas, são estados, são virtudes, como você queira chamar nesse momento, que fazem parte do ser humano. Nós viemos programados para isso. Então tá tudo bem você se cuidar. A questão aqui é o excesso. A pessoa ela tem uma distorção da própria imagem, ou seja, ela se vê feia, ela se vê menos, ela se vê inferior, ela se vê, entende? E por ela competir, ela vê o outro, ela se compara,
e o veneno fica cada vez maior, certo? E vamos lá. Também uma tendência nesse grupo aqui da ferida da traição de ter problemas ali urinários, sistema ali urinário e na parte reprodutora e ginecológica, ou no caso dos homens ali, também dos genitais. E aí o que vem, por exemplo, candidíase, por corrimentos, ou também ali, por exemplo, no caso dos homens, as disfunções, ter ali um problema na ereção, na ejaculação e assim por diante. Então, nós temos aqui conjunto de patologias e também, eu vou tirar o slide para a gente conversar, e também o agrupamento que eu fiz em relação às feridas emocionais. Para vocês perceberem, e eu vou reforçar, que todos vocês em algum momento se encaixaram. Então, todos nós carregamos as feridas. Então, qual está mais em evidência é aquela que você vai trabalhar dentro do processo terapêutico ou também ali parte corporal e também a parte corporal, para que você possa, assim, dar base, dar sustentação para o seu corpo funcionar melhor e responder, inclusive, melhor ao que você faz no mundo das emoções e também da parte da mentalidade. Bom, agora desse tema, estamos aqui fechando essa tríade do conhecimento, e aí eu venho logo mais trazer um novo vídeo sobre um assunto também que vai ser para autoconhecimento. E se você gostou, comenta, curte, compartilha para que outras pessoas também possam se beneficiar deste conhecimento. Conhecimento transforma e te dá uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida que realmente possa ser vivida. Vamos sair da sobrevivência? Vamos viver? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!